Vai ser entregue no dia 7 de abril. No retorno, da Semana Santa, os parlamentares já marcaram audiências com os representantes dessas instituições e eles vão lá entregar, então, pessoalmente esse relatório, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto na Polícia Federal, e também querem entregar para o Ministério Público, e aí eles vão fazer dessa forma, entregar pessoalmente esse relatório em audiências. O próprio líder da bancada do governo lá na CPMI, Paulo Pimenta, confirmou isso, que vão ser encontros pessoais, vão ser em audiências. Lembrando, Neila, que esse relatório, o relatório paralelo, que a base do governo chama de relatório da maioria, porque eles estavam em maioria lá na CPMI, ele não chegou a ser votado. O próprio presidente da CPMI, com quem a gente conversou agora há pouco aqui no Contexto Metrópolis, Carlos Viana, se recusou a votar esse relatório, isso porque ele não admitiu a elaboração de um relatório paralelo, também a rejeição do relatório principal elaborado por Alfredo Gaspar. Então, ele não chegou a ser aceito como um relatório oficial da CPMI, que é o que é algo previsto também no regimento, Isso pode acontecer, apresentarem um relatório paralelo, um relatório alternativo, e ele ser votado e ser adotado como um relatório da CPMI. Mas a gente lembra aqui que a CPMI terminou sem nenhum relatório aprovado. Isso porque o relatório principal, também de Alfredo Gaspar, foi rejeitado pelos parlamentares que fizeram parte dessa comissão. A base do governo conseguiu se unir e aí rejeitar o relatório de Alfredo Gaspar. Mas então esse relatório paralelo vai ser apresentado, assim como o relatório principal, Neila? Apesar de ele ter sido rejeitado, o próprio presidente da CPMI confirmou que ele pediu audiência com o André Mendonça, vai pedir audiência também com o ministro Luiz Fux para apresentar esse relatório elaborado por Gaspar, e também quer enviar às outras instituições, tanto o Ministério Público quanto a Polícia Federal, para que essas instituições consigam usar essas informações para continuar apurando esses desvios e fraudes em aposentadorias e pensões do INSS, Neila. Muito bem, Camila, te agradeço muito pelas informações. Bom trabalho para você aí na Câmara dos Deputados. Bom, tá aí. Apesar de o relatório não ter sido aprovado, nenhum dos dois relatórios terem sido aprovados, seguem os relatórios aí, os mesmos trâmites de um relatório que teriam sido aprovados nas CPMIs ou CPIs de forma normal. O relatório do relator Alfredo Gaspar segue aí para a Polícia Federal, para a CGU, para a Procuradoria-Geral da República, assim como o presidente Carlos Viana havia falado para a gente. Então vai seguir o mesmo caminho, o mesmo trâmite, tal qual fosse um relatório aprovado. Então, a gente vai ver o que sai disso e qual é o resultado disso, o bônus disso para a sociedade. Depois de meses de trabalho, meses de investigação, o que sai desse relatório, de todos esses órgãos e autarquias, o que sai disso de destrinchado, de bom para a sociedade, depois de tantos meses de trabalho. Porque isso gasta dinheiro, viu, Felipe? Uma CPMI gasta dinheiro, gasta tempo, parlamentares que podiam estar fazendo outra coisa estão lá gastando seu tempo na CPMI. Então, tudo isso é um gasto, ou de tempo ou de dinheiro. Tem que gerar resultado para a sociedade. Vamos ver o que sai aí de resultado de todas essas autarquias e órgãos para onde foram enviados os relatórios. Bom, Neila, ali é claro, Ali é claro falar que o relatório da CPI tem que ser aprovado pela maioria, e com isso é encaminhado para a Procuradoria da República, a Polícia Federal e órgãos de controle em geral, Sem sombra de dúvida, o fato do relatório ser conclusivo e termos dois relatórios, tanto o relatório oficial da CPMI, que não foi aprovado, quanto o relatório paralelo, que também não foi aprovado, acaba prejudicando esse trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a nossa Constituição Federal ela prevê o direito de petição. Qualquer pessoa pode peticionar e pode entregar documento para qualquer órgão público. Então, a CPMI, tanto a oposição quanto a base governista, estão se aproveitando desse direito de peticionamento e vão apresentar
o relatório paralelo, sem aprovação nenhuma para os órgãos de controle. Claro, né, que a força é muito menor. Claro que a possibilidade de você repercutir isso dentro da estrutura de controle é muito menor. Mas a documentação vai estar lá. Existe, Neila, um instituto no direito chamado pegar prova emprestada. Né? Eu posso pegar uma prova emprestada de um processo criminal que já foi produzida e colocar no processo cível, por exemplo. Então, por conta disso, a CPMI, tanto a base governista quanto a base de oposição, irão fazer esse movimento. Isso está muito mais ligado, na minha opinião, à narrativa política, né? Os dois querem ter ganho político em relação a esse assunto, do que qualquer efetividade prática relacionada às conclusões da CPMI, haja vista que ela ficou inconclusiva, tendo em vista a não aprovação dos relatórios. Neila.